Remember Me, Berserk Boy, iNinja e Resident 8 Village. O que esses jogos têm em comum? Esses foram os jogos que eu joguei em janeiro, esses e outros, tá? E eu tô aqui para trazer para vocês e dividir minha experiência. Eu vou falar onde eu joguei, se eu terminei o jogo, vou dar uma nota pro jogo. Então já fica aqui, dá o teu like e vamos começar com o Remember Me. Esse jogo eu indiquei no início do ano que você deveria começar um ano de 2026 jogando, e eu estava super certo sobre esse jogo, tá? Esse jogo, apesar do nome dele, Remember Me, ele caiu no esquecimento e é um jogo que tem uma história muito boa. Num futuro assim, meio distópico, uma empresa consegue modular algumas memórias e ela consegue vender informações, tirar sua memória, alterar sua memória, e você é uma ladra de memórias que perdeu a memória. Esse jogo envolve muita coisa legal, ele envolve combate, e é um combate bem interessante porque você pode inserir no combate formas de você aumentar sua vida, formas de você tontear o inimigo ou de você apenas bater mais forte nos combos que você monta. Você monta os seus combos dessa forma, da forma que você quiser. Eu particularmente não lembro de um outro jogo que tenha feito isso. Não a parte de montar o combo, mas sim de montar o combo a seu favor, dependendo do que você quiser. Se você quiser usar um combo mais destrutivo, você usa. Se você quiser usar um combo que aumente o seu sangue, a sua energia, já que você pode estar com ela baixa, existe também alguns que servem. Então você pode montar a seu favor, a seu bel prazer. Esse jogo também tem uma mecânica muito interessante, onde você altera as memórias de algumas pessoas. E aí você muda alguns eventos a seu favor. Por exemplo, se aquela pessoa é sua inimiga, você muda o evento na cabeça dela, um evento na cabeça dela, tornando ela a sua amiga, o seu aliado. Infelizmente, não é uma coisa que você está livre para fazer. Você faz conforme a história do jogo te manda fazer. Mas ainda assim é uma mecânica muito interessante, um pouquinho difícil tem hora. Mas, pô, cara, eu não lembro de nenhum outro jogo também ter utilizado alguma coisa parecida. Acho que no Batman Arkham Knight você utiliza ali algo meio parecido, que é a questão da mecânica de você investigar, de você voltar à cena, descobrir, mas não refazer a memória de um vilão, de um inimigo ou coisa do tipo, alguém que faz parte ali da sua história. Esse jogo eu posso dar tranquilamente para ele uma nota 8, porque ele é um jogo que tem ação, tem puzzle, tem uma certa exploração. Ele não é um jogo de mundo aberto, ele é um jogo linear, mas sempre vai ali num cantinho da escada, sempre vai num lugar que você está fazendo o seu parkour, né? Porque o jogo também tem isso. E dá uma olhada, porque às vezes tem alguma coisa que vai aumentar a sua energia, para aumentar seu sangue. Sempre vale a pena dar uma olhadinha, e para não deixar passar nada, né? Para você terminar seu jogo bem, porque tem alguns chefes ali que são bem desafiadores. Berserk Boy foi um jogo que me ganhou pelo fato dele parecer muito Mega Man, né? Inclusive, eu matei o jogo muito rápido. Esse jogo, eu acho que em 5 a 6 horas no máximo, em 2 dias jogando, eu acabei com ele. E eu fiquei até meio triste com isso, porque é um jogo muito bem feito, muito bonito, ação frenética, tem alguns desafios. Conforme você vai pegando as orbes que te dão poderes diferentes, você pode voltar para as fases e libertar ajudantes, pegar coisas que beneficiam a você e fazer o 100% do jogo. Eu não fiz, mas cheguei a voltar algumas fases para poder me beneficiar de alguns itens que estavam escondidos e eu só podia utilizar com as orbes que eu pegava mais para frente. Essas orbes são como um Mega Man sugando os poderes do chefão. Essas orbes, elas te dão poderes diferentes. Então você vai ter orbe elétrica, que é a que você começa, a orbe do fogo, a orbe do gelo, a orbe do vento, e por aí vai. É um jogo muito interessante, muito frenético, muito bonito, pixel art incrível, história assim, ok, né? Não dá pra dar uma história tão grande assim num jogo de plataforma também, mas a história é legalzinha, e é um jogo que eu daria também 8 com grande facilidade. É um jogo que me cativou e infelizmente me fez até matar ele muito rápido. Eu acho que o único defeito dele é que ele é curto. É um defeito desses jogos no estilo Mega Man.
Esse jogo que eu vou falar agora, ele foi uma grata surpresa pra mim, que é o Rage 2, cara. Ele tava ali na PS Plus, eu olhei pra ele olhou pra mim, eu falei, por que não? Tava querendo jogar um joguinho de tiro, de mundo aberto, e esse jogo me surpreendeu, porque ele é muito bom, ele tem várias mecânicas de vários jogos que eu gosto. Ele me lembra muito um Far Cry, meio futurista, uma mistura de Cyberpunk 2077, e ele me deu uma cativada, e a história é legal também, a história é bem bacana, é um futuro distópico também, normal, né? E você é um guerreiro ali que sobreviveu a um ataque e você tá tentando desmantelar os inimigos ali num futuro onde algumas pessoas estão alteradas geneticamente. Eu não sei dizer a história direito pra vocês, eu não joguei o 1, só peguei esse 2, mas eu posso dizer que foi um jogo que me pegou legal, assim. Só que ele tem um defeito que alguns desses jogos de mundo aberto muito grande, às vezes tem. É mais interessante fazer as missões secundárias, invadir os locais, como o Far Cry, que você invadia as torres, invadia os campos dos caras. É mais interessante nesse jogo fazer isso do que a história dele, porque o modo história dele chega a ser beirar a grande facilidade, é muito fácil você ganhar as corridas, é muito fácil. O carro, a mecânica do carro é bem interessante também, me lembrou muito Mad Max, que é um jogaço, tá? Joga em Mad Max, se falaram mal de Mad Max pra você, estão errado, joga esse jogo. E cara, essa mecânica do carro me lembrou muito Mad Max, uma mistura ali de Mad Max com talvez o Batman Arkham Knight, que tem aquele carrão que onde você passa e destrói as coisas. Você evolui o seu carro também, além de você mesmo. Os poderes que você ganha são legais, mas como eu falei, a história principal ela perde muito para as missões secundárias. As missões secundárias são muito mais interessantes de fazer. Eu joguei esse jogo no PS4, ainda não terminei ele, tô perto do final ali. Por isso eu vou dar uma nota 7 para esse jogo. É pela questão da história. A história poderia ser melhor, ela poderia me cativar mais do que as missões secundárias. Mas as missões secundárias são muito melhores, você procura muito mais elas do que a missão principal. Disney Epic Mickey Rebrushed. Eu fui na fome desse jogo, porque quando eu vi um joguinho do Mickey ali na PS Plus, eu não sei porquê, eu liguei a Cast of Illusion, liguei a jogos antigos do Mickey, que, quem jogou Mickey no Super Nintendo, no Mega Drive, no Master System, sabe que os jogos do Mickey eram muito bons, os jogos da Disney eram muito bons. Então eu fui de cara nesse jogo, e eu tenho que falar pra vocês que esse jogo foi bem decepcionante, foi bem broxante, sabe? Não que o jogo seja ruim, não que o jogo seja feio, eu só sei que esse jogo, ele tinha no Nintendo Wii, e esse Rebrushed, né, seria um remaster desse jogo. Mas eu acho que talvez as mecânicas, porque você utiliza um pincel como uma arma. O pincel serve tanto para destruir quanto para montar as coisas. Então eu acredito que você utilizando o controle do Nintendo Wii seja muito mais satisfatório a jogatina do que você utilizando um controle normal como eu utilizei. Na questão do jogo, o jogo tem uma história muito fraquinha, as fases elas não são cativantes, é tudo muito pouco Disney, sabe? Eu queria uma coisa mais Disney e esse jogo não é tanto assim. Ele tem um tom meio sério e ele não é tão criativo na forma que você utiliza o pincel. Quando eu vi o Mickey utilizando o pincel, eu falei, vou fazer várias coisas, vou desenhar, vou fazer... E não, na verdade você utiliza o pincel para as coisas aparecerem para você ou para as coisas sumirem. A questão do jogo, da gameplay, o jogo não é ruim. O jogo ele funciona direitinho. Só que as missões assim são muito parecidas, as fases são muito parecidas. Elas não têm uma criatividade muito grande. Eu larguei o jogo e vou falar pra vocês, estou jogando ele no PS4, joguei ele no PS4, larguei ele, não me diverti. Mas o jogo não é ruim, eu que não me diverti. Talvez pelo fato de eu ter pensado que seria um jogo tão bom quanto os jogos antigos da Disney. Então eu vou dar uma nota 4 pra ele. Mas poderia ser mais,
pela gameplay e por ser o Mickey, que sempre é divertido. Mas, pra mim, foi nota 4. Isso sim, que eu tô sendo legal com o jogo. Eu daria uma nota menor. Porque eu não me diverti com o jogo e me decepcionei bastante. A ponto de desinstalar ele uns 3 dias depois, assim, e tentei. Eu insisti no jogo. Mas não serviu pra mim. Esse jogo aqui, eu tenho que agradecer a minha esposa. Obrigado, Jéssica. Eu te amo. iNinja, cara, é um jogo de PS2 muito maneiro. Muito completinho. Se você quer um jogo de plataforma que tem hack and slash, que tem plataformas que você tem que tentar resolver, né, como você vai passar por ela. Você tem que passar por cima de barril, você tem que passar por cima de uma bola que é totalmente difícil de controlar. Pistas onde você tem que correr e jogar uma corrente e você fazer a volta ali, porque senão você passa direto e morre. Cara, esse jogo... E fora que o jogo tem uma comédia muito boa. Logo no início você vai salvar o seu mestre e você mata ele, cara. E o espírito dele fica te guiando e você ainda é mal educado com o espírito dele. Show, fica quieto. Se você interromper o que ele tá falando, quando ele vai te explicar sobre a fase que você vai entrar, o boneco faz pra ele, cara. E o jogo é muito divertido, mas você vai se estressar nesse jogo, tá? É um jogo de PlayStation 2 assim, que é muito legal. Inclusive, eu tenho que falar pra vocês, esse ano eu vou começar a trazer jogos de PS2 aqui, porque eu particularmente nunca joguei muito PS2. Foi uma época da minha vida que eu não joguei muito videogame. Então eu tô começando a pegar uns jogos de PS2 que eu infelizmente deixei passar na época. Só pra avisar aqui que eu vou trazer muitos jogos de PS2 esse ano. E o iNinja tá sendo o jogo que eu, tô ali arrancando os cabelos, mas ao mesmo tempo me divertindo. Cara, esse jogo é nota 9, pô. Porque assim, é um jogo que inclusive envelheceu a sua gameplay muito bem. Então, joguem iNinja sem medo e, cara, você vai se divertir pra caramba, mas você vai se estressar, tá? Só pra te avisar. Eu tô te avisando. Time Spinner foi outra grata surpresa desse mês. É um joguinho de Metroidvania, onde você controla uma menininha que ela tem algumas orbes. E aí essas orbes podem ser diferenciadas. Podem ser orbes que você lança, podem ser orbes que viram espada, viram marreta. Você troca a roupinha. É bem RPGzinho básico ali, Metroidvania. Totalmente inspirado em Castlevania, Symphony of the Night, como a maioria dos jogos do Metroidvania, mas esse é bem inspirado mesmo, assim, o layout, só o design dos personagens que não é muito inspirado, mas as fases, o layout das letras, como você sobe de nível e tudo mais, é bem inspirado. Até as músicas, eu acho muito inspirada. Então, assim, Time Spinner é um joguinho que tá tomando meu tempo, mas tomando meu tempo de uma forma muito gostosa, porque eu me interesso em procurar tudo e voltar. E ele tem uma mecânica de você não só, quem joga Metroidvania sabe, de você ir e voltar e fazer isso. Você ainda tem que viajar no tempo. Você tem que intercalar entre o futuro e o passado. Esse jogo é bem interessante. Eu não achei a dificuldade dele muito grande, tá? Eu não sei se eu já estou me acostumando com esse tipo de Metroidvania, mas eu não achei a dificuldade dele tão elevada assim. Eu achei bem ok, né? Vão ter horas que você vai achar que está muito upado e vai chegar num certo momento que os inimigos estão bem mais fortes, mas você consegue resolver. Não é tão difícil não. E é um jogo muito legal, muito bonitinho. Eu vou dar nota 9 para esse jogo. Eu tô terminando ele no PC e eu, tô doido para ver o final dele assim, porque tá bem interessante. A história tá se aprofundando de uma forma muito legal. Joguem Time Spinner porque é um Metroidvania de qualidade, cara. Resident Evil 8 Village. Esse também caiu na PS Plus e eu decidi jogar. E eu joguei o 7, eu me surpreendi, porque eu não gosto muito de jogos assim, nessa temática, em visão de primeira pessoa, né? Tirando jogos de tiro e coisas do tipo, eu não gosto muito. Aí eu joguei o 7 meio com uma vontade, achei legal,
E peguei o 8 para jogar, que continua a história do Ethan, agora num vilarejo, onde ele tá buscando a filha dele, a mulher dele foi assassinada. E cara, o jogo é bonito pra caramba. Eu tô jogando no PS4, cara. O jogo é muito bonito, o jogo é muito bem feito, a história é muito interessante. E você vai tomar susto o tempo todo, assim como no 7, mas muito mais. Ele tem até uma questão ali de um mundo semi-aberto, e não é um mundo aberto, é um mundo meio semi-aberto ali. Então a questão da exploração aumentou um pouco mais. Mas não é tanto também não, tá? O jogo é bem intuitivo, ele tá dublado, né? Eu acho que o 7 não tava, mas esse tá dublado. É bem feito, eu tô gostando bastante. Já tô bem avançado na história. Os vilões são muito bem feitos. E eu tô doido pra... Assim, porque eu não vejo história de jogo no YouTube pra não tomar spoiler. Então, eu tô doido pra saber o que vai acontecer nesse jogo, cara. Tô muito afim de saber. E esse jogo eu vou dar uma nota 8 pra ele. Porque ele também foi uma grata surpresa. Assim como o 7 foi, o 8 tá sendo uma grata surpresa. Um jogo que eu tô gostando bastante, cara. Gosto de jogar ele de noite. Pra dar todo aquele medo e suspense que o jogo pede. Então, assim, é um jogo que tá me conquistando, cara. Eu tô gostando bastante. Nota 8 pra ele, com tranquilidade. E tô doido pra terminar ele. E desses jogos aqui, vocês já jogaram algum deles? Pretendem me indicar algum agora pra fevereiro? Comenta aqui. Não esquece, cara. Curte e compartilha. Que aí a gente consegue trocar esses jogos aqui, trocar essas figurinhas. Eu vou estar sempre trazendo novidades para você aqui, para aumentar o seu repertório de jogos, animes, filmes e séries. Muito obrigado por estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Valeu!